olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Exalta-se bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrame teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exalta-se bem alto, brilhando a luz da sua glória. Derrame teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Exaltado, exaltado e bem alto, brilhando a luz da sua glória. Derrame teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da sua glória. Derrame teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo,
viver. Boa noite a todos, paz seja convosco. Nós estamos aqui reunidos para a nossa escola de sabedoria online. As atividades então de terça-feira, elas se dão dessa forma, né? Na verdade é uma atividade oficial, a nossa escola de sabedoria. Hoje eu quero falar um pouquinho a respeito de algo até curioso no Novo Testamento, no Evangelho de Marcos. Eu já vou fazer a leitura do texto para até ficar um pouco mais fácil o entendimento. Então, Evangelho de Marcos, capítulo 8, você que está com a sua Bíblia, a partir do versículo 22. Então, vá lá. Marcos 8, do 22 em diante. Nós vamos ler o verso 22, 23, 24 e 25. O subtema é a cura de um cego. E o texto diz: E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. Até aqui. Feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, e depois nós vamos ver algumas coisas sobre esse texto. Pai, nos abençoe, Senhor, nesse momento, com o entendimento da sua palavra. Nos dê a interpretação, Senhor, da sua mensagem. Que a sua graça seja não somente sobre a minha vida, mas daqueles que estão acompanhando agora, ó Deus, ao vivo, daqueles que assistirão, ó Deus, essa aula, esse compartilhamento, ó Deus, de estudo. Posteriormente, algumas pessoas verão pelo YouTube, outras ainda assistirão pelo site da igreja. Então, ó Deus, que da mesma forma que a sua misericórdia se renova a cada manhã, a cada dia, que o entendimento dessa palavra também receba uma renovação, assim que esse teu filho, essa tua filha, servo e serva, venha assistir essa mensagem. Amém. Graças a Deus. Essa passagem, ela é muito interessante porque ela apresenta algumas situações que são, no mínimo, curiosas para a nossa cultura e para a nossa vida. Primeira situação que nós vemos nesse texto, que é bem interessante, está no fato de Jesus levar esse cego, quando lhe foi rogado por essa cura, ele ter levado esse homem para fora dos domínios da cidade, fora dos portões da cidade. Ou seja, para um lugar onde não houvesse público. Primeira situação é essa. Segunda situação bem curiosa desse texto é o método que Jesus ele utiliza para ministrar a cura. A Bíblia diz que Jesus passa saliva no globo ocular desse cego. A Bíblia ela é enfática em dizer que Jesus cuspiu nos olhos. Logicamente ele não cuspiu à distância, ele cuspiu, né? Chega a ser até estranho, principalmente para a nossa cultura, para o nosso tempo, mas Jesus provavelmente ele cuspiu em suas mãos e ele passou no globo ocular desse homem. E o terceiro fato, e não menos curioso, é que à primeira vista, quando Jesus pergunta o que ele vê, ou se ele está enxergando, esse homem ele diz que ele vê pessoas, ele vê homens, mas o vê como árvores, árvores que estão em movimento, árvores que estão andando. Preste bastante atenção. Os eventos que estão em torno desse texto, eles são muito interessantes. O ministério de Jesus, ele se baseava, ele se respaldava em dois métodos que são utilizados até os dias de hoje, que é a teoria e a prática. De novo, a teoria e a prática. Jesus ele fundamentava os seus ensinos aos discípulos, aqueles que se tornariam seus apóstolos posteriormente,
para que esses ensinamentos chegassem até nós, baseados em duas estruturas principais: teoria e prática. Quando nós vemos o texto anterior, na verdade o capítulo anterior, nós vemos que Jesus ele está alternando o seu ministério nesses dois princípios. Primeiramente, a Bíblia fala que Jesus ele estava na região de Tiro e Sidom, em Marcos 6. E lá ele havia ministrado cura, ou melhor, ministrado libertação a um homem que precisava, um homem que tinha necessidade de libertação porque era atormentado. Jesus ele sai da região de Tiro e Sidom e ele vai então agora margeando o lago de Genezaré, que nós comumente chamamos de Mar da Galileia, e ele vai para o sul do Mar da Galileia, e ele vai para uma região chamada de Decápolis. O que era Decápolis? Era um distrito com 10 pequenas cidades. E ali ele passa para a parte teórica, porque ele começa a ensinar os seus discípulos. E ele até repreende alguém que diz para ele: olha, qual é o sinal que o Senhor você vai nos dar para que entendamos que tu és o Filho de Deus? E ele diz assim: nenhum sinal será dado a não ser aquele do profeta Jonas. Teoria. Jesus agora, ele chega, atravessa o Mar da Galileia, Lago de Tiberíades, Lago de Genezaré, como você quiser. Ele chega agora a um lugar chamado Betsaida, quando ele vai mais uma vez, ou ele volta à prática do seu ministério, sempre levando nessas duas estruturas, para que os discípulos eles fossem muito bem fomentados do que é o Evangelho. Então Jesus agora, ele se depara com um pedido de pessoas para que ele ministrasse, para que ele operasse a cura desse cego. Jesus ele está num ponto crucial do seu ministério e ele leva então esse homem para fora da cidade. Por que para fora da cidade? Porque ele não queria naquele momento atrair, chamar a atenção de multidões. Quando você continua a leitura do texto, capítulo 9, 10, você vai entender o porquê, o seu propósito naquele momento. Então ele leva para fora. E tirando ele, então, dos domínios da cidade, a Bíblia diz que ele cospe nos olhos desse homem. Logicamente, eu já expliquei aqui que não é dessa maneira que nos vem ao pensamento. Que para nós é algo considerado até nojento. Aquilo era uma prática, ou era uma situação bem específica, que de forma alguma denegria a imagem, o caráter, de forma alguma subestimava a personalidade do cego. Jesus ele estava usando o princípio da composição do corpo, porque a Bíblia diz que nós fomos formados do pó ou do barro. Então, se a nossa composição é barro, Jesus ele estava voltando aos elementos primordiais da existência do nosso corpo para a reposição do órgão daquele homem. Feito isso, a Bíblia diz que Jesus diz: bom, e agora você vê? Ou agora o que você vê? E quando aquele não mais cego, ele detalha que ele vê homens como árvores, é aí que eu quero que você entenda comigo o que estava acontecendo. Primeiro, a Bíblia diz, e nós podemos ver isso, a Bíblia ela apresenta diversas situações usando comparações e metáforas. Então a Bíblia ela está cheia de comparações e metáforas. Uma das comparações que impressiona devido às suas constantes na Bíblia, várias repetições, é exatamente o da árvore.
Em toda a Bíblia, num determinado momento, o homem ser humano, não gênero masculino, ele é comparado com uma árvore, individualmente ou de forma coletiva. Só para ter uma noção, em Ezequiel 17, 24, depois se você achar outros textos, quiser colocar aí no comentário, fique à vontade, tá? Você vai interagir também. Mas em Ezequiel 17, 24, nós podemos ler o seguinte: assim saberão todas as árvores do campo, que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, o disse e o fiz. Aliás, esse texto eu li hoje na minha devocional. Então veja que essa comparação ela é bastante abrangente. Está falando de pessoas, está falando de povos, está falando de um reinado. A árvore alta é alguém em eminência, alguém em elevada importância. Já no Salmo 92, é apresentado o seguinte: o justo florescerá como uma palmeira, uma árvore, crescerá como o cedro do Líbano, outra árvore, o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus, árvores, plantas. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Quando o profeta Malaquias ele está direcionando a sua profecia para as nações sobre o dia do Senhor, ele também expressa a seguinte metáfora: porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha no dia que está para vir o Senhor dos Exércitos, de toda sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo, ou seja, a alusão a uma árvore, a uma planta. Então eu creio que essas comparações traz para a nossa vida algumas lições que devem ser muito bem observadas. Somos como árvores que andam e temos muito que aprender com a natureza em concreto das árvores. Primeira coisa que nós precisamos aprender é que cada árvore ela é segundo a sua semente e ela depende de um tipo de solo bem específico. Lá em Lucas é falado a respeito de uma parábola, onde é dito que a semente é a palavra de Deus, Lucas 8. Outra situação é que Deus ele não olha para a aparência da árvore, mas para aquilo que ela produz. Jesus falou sobre isso em Mateus 21. E terceiro, e o mais importante, não basta produzir, é necessário alimentar os outros com os nossos frutos. Agora, voltando à experiência daquele homem, eu já ouvi muitas coisas a respeito desse texto. Até o cúmulo de alguém comentar que a cura ela não se deu de imediato. O milagre ele não aconteceu e ele precisou ser reformado. Ele precisou ser refeito. Jesus precisou fazer um adendo. Quanta bobeira! Nada disso. Tudo dentro do propósito de Deus. O Senhor ele não erra. O Senhor não precisa de complemento. Tudo para Deus é na medida certa. Tudo para Jesus também é na medida certa. Com um propósito bem definido, aquele homem passou a ver árvores como homens que andam. Na verdade, ele estava olhando para a sua vida antes da cura. E eu vou explicar o porquê. Ainda cego, ele dependia de homens como que de árvores. Porque as árvores, elas nos produzem algumas coisas que são muito interessantes e que você há de concordar comigo. Primeira das coisas que uma árvore ela nos produz, ela nos oferece, é, de certa forma, um descanso. Descanso no sentido de escora. Como assim, pastor? Se você estiver fazendo uma caminhada por um bosque, você está andando há um bom tempo, ou correndo, de repente, e você cansa, você quer parar, você procura alguma coisa a que se escorar. E se você encontra uma árvore
É nela que você vai se apoiar. Aquele cego, ele vivia escorado, ele vivia apoiado em outras pessoas. Aqueles que estavam à sua volta lhe serviam de escora. Onde quer que fosse, ele precisava ser levado, apoiado por alguém. A sua subsistência era baseada no apoio de outras pessoas. Ele por si não produzia nada. Ele necessitava de alguém. Ora de favores dos seus familiares, de amigos, ora de esmolas de terceiros. Então o primeiro fornecimento, o de escora, de encosto, no bom sentido, de apoio. Segundo, a árvore, uma árvore salutar, uma árvore sadia, saudável, ela vai produzir sombra. Mais uma vez essa comparação. Você está andando em um lugar árido, sol escaldante, de repente você encontra uma árvore, você vai usufruir da sua sombra. Eu me lembro quando na minha criança, no meu tempo de criança, pré-adolescência, morava em zona rural, morava em fazenda, saía com alguns amigos naquelas fazendas, às vezes saía dos domínios da fazenda que morava e ia para outras fazendas, muito tempo, geralmente à tarde, andando debaixo do sol. De quando em quando encontrava uma árvore com uma copa grande e logo procurava ali a sombra. Então as pessoas produziam sombra para aquele cego. Ou melhor, ele vivia à sombra de outras pessoas. A sua identidade sempre estava à sombra de alguém. E terceiro, uma árvore saudável, ela produz os seus frutos. E aquele homem, aquele cego, até então cego, ele dependia de frutos que outros produziam. Ele não produzia os seus próprios frutos. Outros produziam frutos para ele. Então veja bem a importância desse milagre, a importância dessa ação de Jesus. Entenda comigo o porquê aquele homem precisou ver homens como árvores. Em um segundo momento, Jesus mais uma vez impõe as mãos sobre a sua vista. E Jesus diz: e agora, o que você vê? Bom, agora eu vejo homens como eles realmente são. Nesse momento, Jesus estava dizendo, com o seu milagre, você já não depende mais daquilo que outros produzem como árvore. Você já não depende de estar mais escorado em ninguém. Você já não precisa mais estar à sombra de ninguém. E você não mais dependerá de frutos que outros produzem. Você foi curado e você pode viver a sua própria vida a partir desse momento. Entendeu comigo? Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por Tua palavra, obrigado por seus ensinamentos, obrigado por Sua graça sobre a minha vida, sobre a vida daqueles que estão acompanhando, aqueles que assistirão depois. Eu oro e peço que essa palavra ela venha germinar em nossa vida e produzir frutos de fé, em nome de Jesus. Um aviso aqui, na verdade um reforço. Foi hoje, à meia-noite já hoje. Eu iniciei um propósito de 21 dias por causas impossíveis. E a primeira semana, os primeiros 7 dias, nós já estamos trabalhando o tema anulando as cartas de afronta. Ontem eu fiz leitura do texto, mais uma vez, né? Hoje, nessa madrugada eu fiz a leitura do texto. Então logo eu farei novamente a oração mais uma vez baseada no mesmo texto. E eu te convido a estar comigo. Eu te desafio, na verdade, a você oferecer esse sacrifício a Deus. Você que tem vivido momentos difíceis, você que tem passado por uma situação da qual precisa da intervenção de Deus, esteja conectado comigo, esteja em oração comigo,
a partir da meia-noite. Esteja conectado. Vamos nos unir mais uma vez em um grande clamor levantado ao nosso Deus. E nós veremos milagres em nossas vidas. Fique na bênção, fique na paz. Deus abençoe seu lar, sua casa, sua família. Deus abençoe tudo aquilo que lhe diz respeito. Eu te aguardo no momento que eu já falei, em nome de Jesus.